Olá, alunos! Finalmente chegamos à nossa última aula sobre cântico congregacional, panorama histórico e desafios contemporâneos. Nós vimos até aqui um pouco da história da relação da música com a igreja, desde o povo de Israel, desde o Antigo Testamento até os dias de hoje. Nós trabalhamos um pouquinho as propostas e as características do canto congregacional, e as propostas de uma reforma, de um alinhamento para a igreja reformada contemporânea. Nós vimos também a importância de nos envolvermos durante o cântico também com os nossos afetos. E agora a gente vai apontar algumas razões que temos para cantar, porque agora, embora tenhamos o entendimento de que o cântico ele é uma ordenança bíblica, ele é uma prática cristã desde o princípio, ela não precisa ser algo automatizado, mecânico, engessado. O cristão ele tem muitos estímulos para cantar naturalmente, espontaneamente, e a gente vai encontrar algumas razões a partir de agora. Visto que fomos criados para cantar e que cantar é um ato de obedecer, não significa que tal prática deva ser robotizada, praticada apenas porque é uma orientação. Na verdade, se seguirmos o exemplo de tantos homens de Deus que cantaram conforme revelado nas Escrituras, iremos encontrar vários motivos para viver cantando. Martinho Lutero disse: "Quando observo todos os santos, especialmente no Novo Testamento, constato que com todos eles se dá o mesmo. Também em suas tendas ouço uma voz de júbilo, alegres cantos e hinos de salvação e vitória e de como Deus os ajuda. E imediatamente cantamos com eles, louvando e agradecendo a uma só voz, assim como também estamos unidos na confiança no mesmo Deus, como também no sofrimento somos iguais em todas as coisas." Aqui Lutero está se identificando, com os cristãos que vieram antes de nós. Quando nós olhamos os conflitos, todas as situações que os personagens bíblicos passaram e como eles reagiram com o cântico, e quando a gente tem a mesma atitude de cantar, independente das nossas circunstâncias, nós estamos nos identificando com eles. Nós estamos mostrando, reforçando a identidade da igreja unida. Quando essas palavras, os salmos, agradam a uma pessoa e empatizam com ela, isso também serve para que ela adquira a certeza de estar em comunhão dos santos e de que acontece com ela como aconteceu com todos os santos, pois cantam com ela uma e a mesma pequena canção. Então o que nós passamos ontem, os nossos irmãos do passado também passaram. Nós apenas estamos dando continuidade à história. Nós cantamos porque Jesus cantou. Mateus 26:30 relata que Jesus, após ministrar a ceia, antes da sua morte, cantou com os seus discípulos. Jesus cantou em seus momentos mais sombrios. Cantou nas últimas horas que antecederiam os seus piores sofrimentos. Ainda na cruz, Jesus citou o Salmo 22:1-3. Deus meu, por que me desamparaste?" Diante disso, independente das circunstâncias que estivermos enfrentando, Jesus nos deixou o exemplo de que a música também se encaixa nos momentos mais sombrios. Jesus deixou o exemplo de que a música ela se encaixa em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância da nossa vida, nós podemos e devemos cantar. Jesus assim fez. Cristo nos libertou. Nós cantamos porque somos motivados a cantar. Condenados ao inferno, à morte eterna, Cristo transformou nossa condição, mudando o rumo da nossa história. Imaginemos a situação de alguém que se vê à beira da morte e é contemplado pela cura total. Então, quando nós temos a consciência viva mesmo de que nós estávamos condenados ao inferno, de que não havia solução para nós iríamos morrer e não existia um outro caminho, a reação, quando a gente tem essa confiança, a nossa reação é cantar, é se alegrar. Assim como alguém, eu nunca passei por essa experiência, mas alguém que de repente já esteve em alguma situação de morte e foi contemplado pela cura, com certeza a alegria que invadiu o ser dele levou ele a ter uma reação extrema de júbilo, de felicidade. Cristo irá redimir toda a criação que ainda geme. Todo o sofrimento, toda a dor, todo o choro, tudo isso irá acabar. Então nós podemos cantar porque nós temos a esperança de que, embora nós soframos hoje, isso vai acabar. Então nós cantamos
pela esperança, nós cantamos pela glória vindoura. Embora ainda soframos os efeitos da queda, temos um vislumbre do que há de vir. Em Cristo, hoje temos a certeza da salvação e da remissão dos nossos pecados. Será que existem estímulos para cantarmos? Com base em 1 Coríntios 15:15, que diz: "Vou cantar com o espírito, mas também com a mente", Kevin Van Hooser afirma que cantar, o ato de louvar a Deus, é uma atividade teológica por envolver a pessoa em sua totalidade. O corpo físico, as nossas pregas vocais, o ato de cantar, ele movimenta muitas partes do nosso corpo. O nosso intelecto, a nossa razão, e espírito, os nossos sentimentos religiosos, os nossos afetos, como nós vimos nas aulas passadas. Jonathan Edwards diz que sentimentos religiosos são a emoção, a disposição gerada pelo espírito, e que o amor é o principal desses sentimentos. Cantar com o espírito significa envolver as emoções e deleitar-se no cântico. O ato de deleite para Edwards evidencia a fé verdadeira e, consequentemente, a religião. Então, quando a gente deixa o cântico nos envolver, e quando nós nos envolvemos com os cânticos e deixamos envolver as nossas emoções, a nossa fé é evidenciada. Nós vamos fazer agora uma análise, uma perspectiva teológica sobre o Cântico de Moisés. Eu não vou ler porque o texto é muito grande, mas eu te convido e sugiro que você abra sua Bíblia em Êxodo 15 para poder acompanhar o desenvolvimento, desta análise junto com o texto, tá bom? O Cântico de Moisés ajuda a olhar para trás e para frente. Eles olham para o que acabara de acontecer e para o que ainda está para acontecer. O Cântico de Moisés, ele relata a libertação do povo de Israel do Egito, Então eles estão cantando, eles estão relatando o que aconteceu, o que Deus fez por eles e também o que Deus está para fazer. O cântico não fala sobre o triunfo de Moisés, não fala que Moisés é o vitorioso, que ele libertou o povo. Ele fala: "Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente". O Cântico de Moisés os ensina a cantar, a caminhar mesmo no deserto com o povo, como o povo liberto do Senhor. Eles ainda estavam no deserto, mas eles cantavam, eles já tinham sido libertos. O povo cantava a caminho desta terra, expressando a alegria do triunfo do Senhor sobre o Egito e a esperança da terra prometida. Então eles estavam cantando sobre o que acabara de acontecer, o passado, e também cantando pela esperança da terra prometida. Eles já tinham sido tirados do cativeiro, porém ainda estavam no deserto a caminho da terra prometida. Eles também cometeram muitos erros de idolatria e murmurações e foram castigados. E em 1 Coríntios 10:11 está escrito que essas coisas aconteceram para que nos servissem de exemplo, para sabermos viver debaixo da confiança em Deus, não importando as circunstâncias. Então aqui está dizendo que esse registro também foi feito para nós podermos nos identificar com o povo de Israel, que mesmo em meio aos nossos pecados, mesmo em meio às nossas falhas, Deus continua fiel, Deus continua nos sustentando, e que o importante é a nossa confiança em Deus, que Deus não falha conosco, Ele cumpre promessas. Os cristãos são o povo liberto do cativeiro, chamado para ser uma nação santa. 1 Pedro 2:9. Nós somos libertos do cativeiro e estamos caminhando rumo a Jerusalém. Deus está conosco e nos guia dia e noite. Então, assim como o povo saiu, foi liberto do Egito, nós fomos libertos dos nossos pecados, nós fomos libertos da morte, nós ainda estamos aqui, com reflexos do pecado, mas aguardando a glorificação, aguardando a volta de Cristo, aguardando a nossa vida eterna. O Cântico de Moisés é um cântico sobre o que estava por vir, porque eles cantam: com o teu fiel amor, conduzes o povo com que resgataste, com o teu poder o guias a tua santa habitação. Apocalipse 15:3 descreve os remidos entoando o Cântico de Moisés. No presente, este cântico ensinava os jovens israelitas sobre a sua história, sobre a identidade de Deus e sobre a relação de Deus com o seu povo. Então, além de este cântico mostrar a glória de Deus no passado e no futuro, no presente, este cântico também está ensinando os jovens sobre os atributos de Deus, e sobre a história do seu próprio povo.
É um cântico cheio de teologia, cheio de ensinamento sobre Deus e mostra um povo que canta porque foi salvo. Então nós cantamos porque nós somos salvos, assim como o povo de Israel cantou porque foi salvo, nós cantamos porque nós também somos salvos. Nós cantamos porque em Deus vencemos guerras. Débora e Baraque fizeram um cântico após a vitória militar que libertou o povo de Israel da opressão promovida por Sísera, comandante do exército cananeu. Isso está em Juízes 4 e 5. O povo cantou quando a arca foi levada de volta a Jerusalém, após ter sido recuperada das mãos dos filisteus, segundo Crônicas 20 e 21, que diz: rendei graças ao Senhor porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós cantamos porque sabemos que é Deus quem nos faz triunfar sobre as nossas batalhas que enfrentamos ao longo da vida. Então a nossa caminhada aqui na Terra, ela realmente não é fácil, nós passamos por diversas situações, né? Às vezes até extremas, e Deus está conosco em todas elas e é Ele quem nos faz superá-las. Nós cantamos porque os profetas cantavam. Cantaram quando os construtores terminaram os alicerces do templo do Senhor. Esdras 3, 10, 11 diz: os sacerdotes puseram suas vestes e tomaram os seus lugares para tocar as trombetas. Os levitas, descendentes de Asaf, fizeram soar os símbolos para louvar o Senhor, conforme o rei Davi havia prescrito. Esses personagens são aqueles que Davi havia separado para compor, né, a equipe musical. Com louvores e ação de graça, entoaram este cântico ao Senhor. Ele é bom. Também cantaram quando os muros foram reconstruídos em Jerusalém sob a liderança de Neemias. Neemias 12, 27 e 29. Os profetas cantavam também sobre a salvação que viria. Que as ruínas de Jerusalém gritem de alegria, pois o Senhor consolou o seu povo. Ele resgatou Jerusalém. Vamos nos atentar aqui para as palavras. Que Jerusalém gritem de alegria, pois o Senhor consolou o seu povo. Ele resgatou Jerusalém. Cantem ao Senhor, louvem ao Senhor, pois Ele salva o pobre e necessitado da mão dos opressores. Nós precisamos ter isso dentro de nós, entender essa palavra viva dentro de nós, porque isso nos estimula a cantar, isso é muito forte. Sofonias 3,14 diz: cante, ó filha de Sião, grite bem alto, ó Israel. É aquela ideia de júbilo, né, de regozijo, alegre-se, exulte de todo o coração, ó preciosa Jerusalém. Assim sendo, nós nos unimos aos profetas cantando em retrospectiva sobre aquilo que eles ainda aguardavam, o Messias. Eles ainda estavam esperando pelo Messias. O Messias já veio a nós. Nós agora cantamos em retrospectiva porque nós já temos a Jesus Cristo. Cantamos para levar as verdades do domingo para as segundas-feiras. Os cânticos nos ajudam a relembrar as Escrituras. Por isso também é muito importante cantarmos a Bíblia, cantarmos cânticos bíblicos. Cantar o que está relacionado com a pregação do domingo nos ajuda a memorizar a palavra e meditar nela durante a semana. Cantar a verdade das Escrituras nos ajuda a manter os nossos ouvidos nas instruções do Espírito Santo e não nas vozes do mundo, seja relacionado a comportamentos, ideologias e etc. Porque quando nós estamos no culto, quando nós estamos em comunhão com os irmãos, nós estamos contemplando o Evangelho de forma mais direta, nós estamos ouvindo as Escrituras, nós estamos cantando as Escrituras. Mas durante a semana, né, no nosso trabalho, estudo, enfim, quando nós nos expomos mais, nós também nós estamos cercados de ideologias antibíblicas, né, que são antagônicas ao cristianismo, comportamentos diversos também que não condizem, né, com os princípios que nós cremos. Então, manter a memória de domingo nos ajuda a relembrar, né, e nos ajuda sempre a ter uma postura firme em Cristo, não nos deixa ser afetados por esses fatores externos que nos cercam a todo momento. Cantar nos sustenta em todas as fases da vida. Os salmos são a mais rica fonte para cantarmos todas as fases da vida, pois eles trazem em forma de canção a verdadeira experiência do ser humano sobre a terra.
Os salmos falam sobre conflitos, alegrias, emoções, súplicas, tudo isso é tema de louvor. Os salmos eram cantados e dessa forma penetravam na mente e no coração do povo. Era tão forte que quando Jesus entrou em Jerusalém, a multidão o saudou recitando o trecho do Salmo 118, 26. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Então, independente da situação, independente dos nossos conflitos e das nossas aflições, os salmos, né, a anatomia da alma, como diz Calvino, eles têm ali a palavra certa para qualquer momento em que estejamos passando. Os salmos são um armário de remédios para o coração e o melhor guia possível para a vida prática, disse Tim Keller. Os salmos tratam de conflitos reais e muitas vezes pessoas vão à igreja em calado desespero, com o coração pesado, onde talvez o mais apropriado seria cantar uma canção onde ela pudesse derramar o seu coração ao Senhor, do que somente cantar uma canção de alegria. Davi fez canção de alegria, mas ele também fez canção de tristeza, ele fez canção para confessar os seus pecados e, como eu falei na aula anterior, Davi, ele foi um ser humano como nós somos seres humanos. Nós não estamos felizes todos os tempos, nós não estamos alegres todos os tempos. Nós passamos por momentos de tristeza, né? Nós passamos por situações bastante difíceis. E os salmos, eles oferecem canções apropriadas para esse momento, para podermos nos derramar ao Senhor. Por isso é importante a igreja ter cânticos que reconheçam essas realidades, para que em todas as situações podemos ter o nosso coração direcionado para a grandeza de Cristo, do nosso Senhor. Deus tem confortado os nossos corações e mentes através do seu Filho amado, o qual deu por nós para nos redimir do pecado, da morte e do diabo. Quem crê sinceramente não pode calar a respeito, mas deve com alegria e boa vontade cantá-lo e anunciá-lo com vontade para que também outros ouçam e se acheguem. Eles também nos dão uma visão geral da história da salvação, passando pela criação, queda e redenção. Os salmos, eles mostram aqui toda a metanarrativa bíblica, né? Toda a história da humanidade. Tratam da doutrina da revelação, como está no Salmo 19, falam da doutrina de Deus, Salmo 139, trata do pecado, Salmo 14. Os salmos revelam Cristo, como está no Salmo 40, 16, 22, 68, tem muitas outras referências. A Bíblia nos orienta a cantar os salmos como forma de vivermos cheios do Espírito, falando entre vós em salmos, falando uns com os outros em salmos, cantando juntos os salmos, e hinos e cânticos espirituais, cantando os salmos mesmo, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Cantar ajuda a memorizar as escrituras. O hinólogo Isaac Watts, que foi citado na segunda aula, compunha hinos relacionados com os seus sermões para que estes auxiliassem o povo a absorver e fixar a mensagem da palavra. Assim como Watts, Lutero e Calvino também entendiam que a música tem um efeito pedagógico e não podemos nos esquecer da passagem de Colossenses 3,16 que nós também mencionamos em outra aula, e que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. Aqui nós vemos também mais uma característica, né, novamente a característica do cântico congregacional, porque ele é feito em comunhão e ele é uma forma de nós nos aconselharmos uns aos outros, porque nós estamos aprendendo as doutrinas uns com os outros. No Antigo Testamento, as pessoas ouviam os relatos históricos de seu povo através de música, como aconteceu a guerra, quem venceu, quem foram os mártires. As canções ajudam a não esquecermos os atos de Deus, mesmo na pior das adversidades. Quando passamos por algum mar vermelho de nossa existência, tendemos a dizer: não quero nem lembrar que isso aconteceu. Moisés e o povo não apenas desejavam recordar, como gostariam que os seus filhos soubessem e se alegrassem pelo glorioso livramento do Senhor. Realmente, quando nós passamos por situações difíceis, a gente tem dificuldade, muitas vezes, né, em falar sobre. A prática do povo do Antigo Testamento era registrar esses acontecimentos para mostrar aos filhos, para mostrar aos mais jovens a ação de Deus sobre essas situações.
As histórias do povo israelita eram transmitidas oralmente de geração para geração e desta forma a música exercia um papel importante nessa atividade, sendo não somente recomendada, mas ordenada por Deus. Agora, pois, escrevei-vos este cântico e ensinai-o aos filhos de Israel. Deuteronômio 31. Cantar também nos ajuda a manter a esperança e a mente na eternidade. Assim como cantamos sobre o caráter de Deus e sobre o que Ele fez por nós, também nele aguardamos a redenção completa das nossas vidas e de toda a criação. Kevin Van Hooser diz que a adoração promove em nós um modo de vida escatológico, ou seja, nos ajuda a nos comportarmos de forma que mantemos a nossa consciência de estamos no mundo, mas não somos do mundo, mas nós estamos no mundo perante Deus. Embora nós estejamos aqui, nós não somos daqui. E embora nós estejamos aqui, nós estamos aqui com Deus. Cantar nos ajuda a manter a nossa mente na eternidade. Nós sabemos que aqui não é o fim em si mesmo. Nós temos esperança e nós cantamos porque essa esperança, ela é viva. E nós terminamos com uma citação de Lutero. Aquele que despreza a música, como vivem todos os fanáticos, não me agrada. Pois a música é uma dádiva e generosidade de Deus e não uma dádiva de seres humanos. A música espanta o demônio e torna as pessoas felizes. Ela induz a esquecer toda a raiva, imoralidade, arrogância e outros males. Depois da teologia, eu confiro à música o mais alto lugar e a mais alta honra. Como mencionado, Martinho Lutero ele tinha uma relação bastante intensa com a música e nós entendemos como a música é importante para o povo cristão. E chegando ao final da nossa aula, nós podemos concluir, o que nós podemos concluir ao longo desses assuntos que nós tratamos aqui, né, desses 4 vídeos, quais as lições que nós podemos tirar a respeito do cântico congregacional, a respeito da relação da música com a igreja. O cântico e a música sempre estiveram presentes na igreja, desde o povo de Israel até os dias de hoje, e esta prática é uma característica do povo de Deus. Os salmos eram citados e cantados com frequência pelos povos antigos, e mesmo com a introdução de hinos e paráfrases, a música litúrgica sempre manteve a integridade bíblica em suas letras. A igreja contemporânea afastou-se desta essência pela falta de aprofundamento bíblico em seus estudos, resultando em canções antropocêntricas e erros doutrinários. Conhecer a história nos ajuda a resgatar essa essência e a ajustar os pontos que estão desalinhados com o verdadeiro sentido da liturgia cristã. A música não apenas ensina, mas também nos conduz a uma adoração profundamente espiritual, onde fé e razão estão coerentemente conectadas, possibilitando o envolvimento de todo o nosso ser. É fundamental que os líderes, músicos e cantores conheçam o seu papel de serviço à congregação. É de suma importância que a igreja entenda que ela não é uma mera ouvinte dos cânticos litúrgicos. A igreja também é cantora. Uma igreja com o coração e as vozes alinhadas com o louvor ao Criador exerce a sua unidade segundo a vontade de Deus, que assim é glorificado. E aqui nós finalizamos essa série de aulas sobre cântico congregacional. Eu espero que tudo que nós estudamos até aqui você possa ter proveito, né, possa te ajudar na sua caminhada como músico, como ministro de louvor, como cantor, como cristão, né, como igreja. Eu quero lembrá-los que todo o material complementar, os slides que nós utilizamos aqui, as sugestões literárias, os links você vai encontrar na descrição desse vídeo, E se você tiver alguma dúvida, você pode mandar um e-mail para contato@ftrb.com.br. Tá bom? Até a próxima!